Essa vitória do Brasil contra o Chile, diga-se de passagem, pior seleção chilena que eu jogar em muitos anos. É muito ruim o time do Chile. Eu queria saber o que você acha. O que você diria se estivesse aqui no meu lugar? Como está a seleção brasileira? Pode melhorar? Será que existe alguma possibilidade de fazer uma campanha nessas eliminatórias, uma campanha digna? A palavra é essa, campanha digna. Ah, Galvão, mas ganhou, fez 3 pontos, recuperou os pontos que tinha perdido contra o Paraguai. Tá certo. Chegou a estar em 7º lugar, hein? Quando estava perdendo de 1-0 do Chile. Ela agora fecha o primeiro turno na 4ª posição. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta. A seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O 4º lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje. Atrás de Argentina, atrás de Uruguai, atrás de Colômbia. A Argentina tem 19 pontos, a Colômbia tem 16, o Uruguai tem 15, mas tem jogo para ir a 18. O Brasil tem 13. Depois, Equador tem 12, Bolívia tem 12, Venezuela tem 11. A seleção brasileira está atrás, a Copa América mostrou isso, as eliminatórias vem mostrando, está atrás em qualidade e competência, está atrás de Argentina, de Uruguai e de Colômbia. Está brigando ali, ó, assim, com, no mínimo, Equador e Bolívia, quando a Bolívia joga na altitude. Vamos até o empate. A Venezuela contra a Argentina. Então bota a Venezuela nisso aí também. Ah, mas Galvão ganhou, virou o jogo, ganhou lá no Chile, lá é sempre difícil, historicamente sim. Ah, mas os jogadores jogaram com raça, com vontade, jogaram. O Brasil foi melhor que o Chile? Foi. Mas jogou bem a seleção brasileira? Não. Porque hoje ela não tem condições de jogar um grande futebol. As seleções brasileiras sempre se destacaram por terem os jogadores protagonistas nos seus clubes. Mesmo depois que eles foram quase todos para a Europa. Hoje, Vini Júnior à parte, não tem nenhum protagonista. Ah, então a culpa do Dorival. Parte. Pedimos para ele renovação, ele fez aí algumas convocações buscando a renovação. Mas nesse jogo ele escalou mal, mexeu mal, demorou para mexer. Mas a culpa, então, é dele? Não. Vem lá de trás. Desde que terminou a Copa no Catar em 22. Vem lá de cima, na presidência da CBF. O presidente Edinaldo sonhou com a presença do Ancelotti, juraram ter um papel assinado, juraram que iam me mostrar, nunca vi, nunca ninguém me mostrou. E aí partimos para 2 técnicos interinos, o Ramon e depois o Diniz. Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro. O Ramon não teve culpa nenhuma, fez ali 3 jogos. O Diniz talvez não tenha entendido que ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense, porque teve mais de 1 ano para trabalhar o futebol dele. Não dá para receber a seleção, e o futebol dele que é moderno, bonito, bom de se ver, é um técnico inteligente, não dá para ajeitar em 3, 4 dias. Vieram os resultados todos. Aí vem o Dorival, toda a pressão em cima dele. Os jogadores correspondem? A grande maioria não. Mas ele também erra. Escalou um. Eu não consigo entender. Dorival, depois você me explica, gosto tanto de você. Você disse que ia convocar um jogador de meio campo a menos, João Gomes, porque queria um time mais ofensivo para buscar a vitória em cima do Chile e depois contra o Peru, jogando em Brasília. Aí, o Vinícius Júnior machuca, você convoca um meia volante, o Andréas. E o
O jogador convocado para ser reserva do Vinícius era o Martinelli, fica no banco. O Endrick mexe com o futebol do mundo, fica no banco. O Gerson talvez seja, no momento, o jogador melhor jogando futebol no futebol brasileiro, ficou no banco. Então não dá para entender muito. O Martinelli entrou, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele iniciou a jogada do segundo gol. Né? Salve o Botafogo! 2 gols do Botafogo. Botafogo, em 62 nesse estádio, o Brasil foi bicampeão. Tinha Nilton Santos, tinha Garrincha, tinha Didi, tinha Zagallo, Amarildo, outros tempos, né? Mas salve o Botafogo, que fez os gols. Então, o Dorival me parece meio confuso ainda. Faz as substituições mais evidentes. Só foi mudar mesmo quando ele tirou o Abner na lateral esquerdo para botar o Martinelli, porque de resto trocou 6 por meia dúzia. O que mais me impressionou, eu vi a coletiva dele. A expressão do Dorival, a expressão do Marquinhos, dando entrevista lá dele, era muito melhor. Mas o ganhou. Subiu para 4º lugar. Pode até subir mais um pouquinho, porque tem um jogo teoricamente fácil contra o Peru. A expressão do Dorival mostra o atual estado de espírito do técnico brasileiro, consequentemente da seleção do Brasil. Então, para terminar, correu. Se esforçou? Se esforçou. Foi melhor que o Chile? Foi melhor que o Chile. Mas tem um número que acho que define tudo que eu falei até agora. Apareceu um número na tela, antes do segundo gol brasileiro, pouco antes, que me assustou. O Brasil tinha acertado 2 chutes na direção do gol. E nós já tínhamos mais de 90 minutos jogados. Não dá. Dorival fala em reconquistar o torcedor. Não tá fácil, não. Quando vocês comentam aí, aos milhares, nos milhões de views, nos nossos papos, eu sinto a torcida decepcionada e, para falar uma palavra mais pesada, está todo mundo de saco cheio de ver a seleção brasileira jogar tão mal. Dorival, abra um sorriso, pensa, arrisque mais, bote o Brasil, ou pelo menos tente colocar o Brasil para jogar um pouco mais como seleção brasileira. Tá aí, né, o Galvão Bueno falando do jogo fraco do Brasil na noite desta quinta-feira, jogando fora de casa pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E por falar em seleção brasileira, né, falando de um tempo aí mais gostoso do futebol melhor da seleção, essa camisa da Topper aqui de estilo retrô, né, estilo ali da seleção na década de 1980, época que a seleção tinha Zico, tinha Sócrates, enfim, tem um link para você comprar essa camisa, um preço promocional, que é o link na descrição. E falando da seleção atual, né, que atualmente ocupa o 4º lugar nas eliminatórias para a Copa, né, quem diria, né, antes de mesmo a seleção passando por esse processo de transição, né, começando lá com Ramon, depois Fernando Diniz, agora o técnico Dorival, eu achei que o Brasil não ia fazer contas aí para se classificar para a Copa, não, até porque para a próxima Copa, né, aumentou o número de seleções e nas eliminatórias sul-americanas são 6 vagas diretas e mais uma para repescagem, né? É a desclassificação culposa, né? A classificação culposa, quando não tem intenção de classificar. A gente levando aí para o direito, né? O Brasil fazendo força aí para tentar ficar fora da Copa do Mundo, mas não tem jeito não, tem seleção aí muito fraca, né? O próprio Chile, a seleção do Chile é muito ruim, eu nunca vi uma seleção do Chile tão ruim quanto essa, né? Eu já vi a seleção do Chile com Salas, Zamorano, até o próprio Valdívia, né? Que mesmo meio avacalhado ali, jogava muita bola. Enfim, a seleção bastante fraca, que há pouco tempo, até com o Sampaoli, né, foi campeão da Copa América. Enfim, é uma seleção muito ruim, tem a seleção da Bolívia, a seleção peruana. Enfim, falando do Brasil, o nível da seleção é muito fraco, mas eu discordo um pouco do Galvão, que é porque a seleção não é boa. A gente não tem jogadores extra classes, pelo menos que eu vi, como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e outros, mas a seleção
jogadores do Brasil jogam em grandes clubes da Europa, né? Por exemplo, no Real Madrid tem lá o Vini Júnior, tem o Endrick, o Vini Júnior que não jogou ontem, mas está aí na seleção mesmo quando ele está. O time não joga bem. Então, eu acho uma seleção até comum para razoável, mas eu acho que espremendo esse limão, né? Do limão para fazer uma limonada, eu acho que dá para o time do Brasil jogar mais, mesmo com esses atletas que não são esta classe, mas são bons jogadores. Então, acho que passa muito pelo técnico, né? Eu vou fazer um link aí com a seleção do Irã. Quem que tem mais jogadores? O Irã ou o Brasil? O Irã chegou na semifinal da última Copa do Mundo e o Brasil não consegue mostrar nenhum padrão de jogo. O Dorival teve um tempo na Copa América, né? Ficou ali com um mês com o time treinando e a gente não vê nada. Espreme o Brasil aí. A gente não vê nada realmente. A situação de momento é muito ruim. Como disse o Galvão, a seleção não é boa, discordo um pouco, né? Ela não é extra classe, mas é uma seleção razoável. Acho que dá para jogar muito mais bola. Até porque a gente vê quem está à frente do Brasil, né? A Argentina tá meio ali com, né? Jogando ali pro gasto, né? Foi campeão do mundo, tá jogando sem pressão. Mas comparando com a Colômbia e o Uruguai, quem tem mais jogadores ali, né? Eu acho o Brasil, né? Então o Brasil tinha que estar pelo menos mostrando mais futebol. O resultado é até normal, mas o futebol muito ruim, jogo que dá sono. Eu acho que dá para esperar um pouco mais. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo do canal Repercute Esportes para você. Tem o link dessa camisa do Brasil aqui, o material fresquinho, ó, preço promocional para você. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Se inscreva, curta nossos vídeos e compartilhe aqui no canal Repercute Esportes.